Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade ao Miguel, é uma grande responsabilidade, mas nós estamos aqui para servir o Senhor, então, eis-me aqui, O Senhor, Ele sempre nos fortalece, tira o nervosismo, nos ajuda na pregação. Vamos lá. Gênesis, capítulo 22. A gente vai ler do 1, certo? Até o 18. Eu vou estar lendo. E aconteceu depois destas coisas, que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. E cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres de um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro, e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar, Jeová-Jiré, como se diz até este dia. No monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei e eu multiplicarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos inimigos. E a tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. O tema central da mensagem de hoje é fidelidade em tempos de crise. A gente tira para nós, a questão da crise. Nós somos cristãos, nós passamos por muitas situações, nós vivemos muitas situações, e a cada dia que passa, não tem um dia que não haja uma situação. Tem dias mais tranquilos, obviamente, tem dias que não são já tão tranquilos, mas o Senhor, Ele sempre se revela a nós em todos os momentos. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, A gente fecha os nossos olhos, mas em todos os momentos, o Senhor, Ele está conosco. E essa mensagem é sobre ser fiel nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de crise. Crise, quando a gente fala a palavra crise, é bem abrangente, Porque pode ser muitas situações, seja familiar, financeira, de relacionamentos, seja o que for, Seja emocional, seja espiritual.
a crise ela é algo muito abrangente. E nós vivemos muitas crises durante a nossa vida. Mas o que é que torna diferente, né? É o fato de nós sermos fiéis ao Senhor em cada momento que nós passamos por essas crises. Porque, como eu disse, existem dias, todos os dias a gente passa por alguma coisa, mas existem dias mais tranquilos e dias mais turbulentos. A Bíblia ensina que Deus é fiel em todas as circunstâncias e que a fidelidade é o valor essencial para os cristãos. Então, o Senhor é fiel conosco, mesmo quando não somos fiéis com Ele. Mas nós devemos ser fiéis com o nosso Pai, porque Ele tem amor, Ele tem cuidado sobre as nossas vidas e por muitas vezes a gente não consegue retribuir. Mas a gente precisa. A gente precisa ter essa busca diária, esse amor pelo Senhor. Porque isso é amor. Esse serviço, essa oferta, é amor que a gente dá ao Senhor. Então, o Senhor, Ele é fiel conosco, então nós precisamos ser fiéis com Ele. E mesmo em tempos de crise, essa fidelidade, ela precisa permanecer. A Bíblia relata várias passagens a respeito de sermos fiéis. E nos mostra na prática vários homens e mulheres que foram fiéis ao Deus vivo, mesmo em meio à tribulação. Então, a Bíblia ela relata vários casos. E esse de Abraão é um deles, que a gente acabou de ler. Abraão foi fiel ao Senhor. Gente, ele estava com uma faca para matar o próprio filho. E mesmo assim, foi fiel ao Senhor. Porque o Senhor mandou e ele obedeceu. Então, é uma fidelidade. A gente imagina assim, meu Deus, como ele foi fiel a Deus. Será que nós conseguiríamos ser fiéis a Deus a esse ponto? Dificilmente. Então, assim, a gente vê a fidelidade de Abraão para com seu pai, né, com seu Deus. E tem várias outras histórias também de homens e mulheres. A história de José, por exemplo, é um exemplo fantástico, fantástico. A gente vê um rapaz que passou por diversas situações, por diversos problemas durante a vida. Um rapaz que tinha tudo para ter uma vida mais tranquila, né? Era um filho muito amado, era um filho que estava ali sempre com o pai, sempre próximo. Tinha tudo para ter uma vida tranquila, uma vida com o pai, uma vida com Deus. Era um rapaz de fé, mas não. Passou por muitas situações. E em cada uma das situações, ele persistiu, ele permaneceu fiel a Deus. Ele confiou que Deus, lá na frente, tinha algo para ele. Ele confiou a vida dele a Deus. Então, nós precisamos buscar inspiração nesses homens e mulheres de Deus. Precisamos buscar essa fidelidade ao nosso Deus, para que assim a gente possa permanecer. Porque senão, infelizmente, a gente vai perecer. Porque a gente precisa avançar. E para a gente avançar, a gente precisa, no meio da crise, para que ela não te derrube, ser fiel a Deus. Porque é essa fidelidade que vai nos fortalecer. Porque à medida que a gente vai sendo fiel a Ele, Ele vai trabalhando, Ele vai moldando, Ele vai cuidando. Então a gente precisa permanecer firmes, né? E nos santificarmos. E nunca usar a desculpa de que Deus é perfeito, eu não sou. Mas cadê a sua busca por essa santificação? A palavra de Deus fala, sejam santos porque eu sou santo. Ele é perfeito, sim. Mas cadê a nossa busca diária pela perfeição que Ele nos pede? Porque todos os dias a gente precisa buscar sermos melhores em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, mas devemos ser melhores em Cristo Jesus. E aí eu comentei sobre essa questão da fidelidade em tempos de crise, né? E eu tenho um pequeno testemunho. Na quarta-feira, para quem não sabe, né, eu ainda estou fazendo algumas matérias na faculdade, estou quase me formando, e esse ano estou fazendo alguns estágios, né? Porque estágios eles são obrigatórios, eles são necessários na faculdade. E aí o que aconteceu? Eu tive um problema no início do ano com o meu portal do aluno. E aí me atrasou para iniciar as aulas.
Porque eu saí da turma da manhã, fui para a turma da noite, o portal ele não queria atualizar de jeito nenhum, precisei ligar várias vezes. Faculdade, né, gente? A gente sabe que quem faz faculdade aí sabe como é. Às vezes tem umas que resolvem mais rápido, tem umas que resolvem mais devagar, tem umas que são só misericórdia, quase nunca resolve, você tem que fazer um barraco para resolver. E aí, no meu caso, para esse portal atualizar e eu saber das aulas que eu precisava, eu sabia que eu tinha matérias de estágio para finalizar, mas eu precisava saber horários, saber turmas, saber tudo, e o portal não atualizava. E lá na faculdade, na minha faculdade em si, eles não resolvem essas coisas, né? Tudo você tem que abrir chamada, não sei o que, portal, enfim. E aí, como ele demorou a atualizar, eu não fui nas primeiras semanas de aula, né? Isso foi por um bom tempo. E aí eu liguei. Não, gente, até hoje esse portal não atualizando, eu vou lá, liguei. Eles atualizaram, né? No mesmo dia, depois de eu ter ligado, eles atualizaram, resolveu, beleza. Comecei a ir para as aulas. Mas eu perdi informações muito importantes sobre o estágio. E aí, o que foi que aconteceu, né? Eu quase perdi a oportunidade de fazer o meu estágio. Foi um problema da faculdade, sim, mas também responsabilidade minha de não ter corrido mais atrás, né? De ter visto quanto antes. E aí eu quase perdi, né, esse estágio. E aí quando foi na quarta-feira que eu fui na faculdade para resolver, na quarta-feira eu ia pregar aqui na escola bíblica. Eu ia trazer a mensagem, Miguel tinha me pedido. Quando foi na quarta-feira eu vinha para dar a lição. Mas antes de vir para dar a lição, eu saí do trabalho e fui direto na faculdade resolver a questão do estágio, porque tem muita papelada para imprimir, muitas coisas, é uma burocracia grande, né? Você fazer um estágio, você sair da faculdade para campo para fazer outras coisas, é uma responsabilidade muito grande, então tem muitos termos, muitas coisas. Então, quando eu fui para resolver a questão do termo, aí o professor perguntou, você fez o acolhimento no local que você vai estagiar? Aí eu disse assim, o quê? O que é acolhimento? Acolhimento de quê? Aí no começo do ano, no início das aulas, a professora deu as instruções que vocês tinham que fazer o acolhimento, mesmo quem fosse iniciar só em maio, porque eu só vou iniciar agora, desde o começo do ano eu só vou iniciar agora, mesmo quem fosse iniciar só depois, tinha que fazer o quanto antes, porque o pessoal lá do hospital, bem mais chato, né? Bem mais rigorosos, tinha que fazer. Eu não posso imprimir o seu termo, porque você não fez o acolhimento. E aí eu disse assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Gente, me deu logo uma vontade de chorar naquela faculdade. No meio da sala, aí eu saí e fui falar com a professora, mandei mensagem para ela desesperada, professora maravilhosa. Ela trabalha no local que a gente vai fazer o estágio, que é o HGF. Ela trabalha no local e ela disse, eu vou tentar falar com a coordenadora de lá, que é responsável por isso. Ela ligou para a coordenadora na minha frente, implorando para a coordenadora deixar eu fazer. Sendo que a coordenadora já tinha batido o martelo várias vezes que não ia mais deixar ninguém, porque ela estava recebendo as turmas em pedaços para fazer esse acolhimento, sendo que era para ir uma turma só, e estava indo uma pessoa num dia, outra pessoa no outro dia, outra pessoa no outro dia, então ela já estava estressada. Aí do nada aparece mais uma pessoa para ela fazer esse acolhimento. Enfim, a professora ligou para ela na minha frente e a resposta dela foi não. Aqui ela não entra para fazer estágio. Aí a professora foi e me falou, não estava na minha frente, na verdade eu só não ouvi a ligação, mas ela me disse. Ela disse que lá você não entra para fazer estágio esse ano. E aí eu comecei a ficar, não chorei, mas fiquei em pânico por dentro. Extremamente preocupada, nervosa. E aí fui falar com a coordenadora disse, esse estágio eu só vou ter de novo ano que vem. Aí eu vou me atrasar mais um ano, professor, porque eu já era para ter me formado, mas eu ainda preciso terminar alguns estágios. Esses estágios eles são importantes, então eu vou fazer. Enfim, aí ela disse que ia precisar mais de um ano. Aí ela disse, se você não conseguir, você me avise que eu vou tirar a matéria do seu portal. Aí tudo bem. Aí saí dessas salas. Tão cabisbaixo. O amigo ainda me mandou mensagem, tu vai chegar a tempo? Isso já era mais de 20 horas, né, eu acho. E aí eu fiquei assim, pensando, gente, eu não vou.
Eu vou para casa chorar. Eu vou para casa chorar porque eu não tenho condições disso para minha mãe. Mãe, eu não tenho condições de dar aula hoje. Porque eu vou chorar muito em casa porque eu não tenho condições, eu não tenho como perder esse estágio, porque senão vai atrasar mais ainda a minha formatura. Colação de grau. E aí eu fiquei pensando, isso eu tava nas escadas, escondida, nas escadas da faculdade, nem coragem para pegar o elevador eu tive, porque eu não queria que ninguém falasse comigo para me chorar. E aí eu tava lá nas escadas, o Miguel me mandou mensagem. Eu esperei um pouco, esperei um pouco, esperei um pouco. E aí respondi a ele, eu vou chegar a tempo, eu vou de Uber, vai dar certo. Porque eu pensei na minha cabeça, eu vou ser fiel ao Senhor, mesmo por tudo isso que eu estou passando. Eu tenho um compromisso com o Senhor, então eu vou dar a lição. Do jeito que eu estava, eu vim, muito nervosa, muito angustiada, na moto, chorei. Aí eu acho que uma lágrima passou, que é mais difícil para mim chorar. Na moto, né, o homem do capacete não veio. Aí desceu essa lágrima, enfim. Aí a lágrima foi embora, cheguei aqui na porta, fui no banheiro, passei água no rosto, me ajeitei, olhei para o espelho e disse, vou conseguir dar essa lição, em nome de Jesus, não vou chorar, porque o meu medo era pegar a revista para dar a lição e começar a chorar do nada. Aí ia ficar todo mundo sem entender. Esse era o meu medo. E aí eu disse, não, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, porque está acontecendo mais. Depois eu me ajeito. O Senhor é comigo, vou vir, vou dar a lição, tenho um compromisso com o Senhor. E aí vim subir. Quando eu cheguei lá em cima, eu coloquei as minhas coisas, né? E aí recebi uma ligação. Tanto que eu saí da sala bem rápido, que a minha professora estava me ligando. E aí eu fui para a sala 9, e aí a professora disse, Lia, depois que tu saiu, ela me mandou uma mensagem. Ela disse que não queria lhe prejudicar e que você podia ir amanhã fazer o acolhimento. Gente, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu comecei a chorar naquela sala. Glória a Deus. Eu comecei a chorar dentro daquela sala porque eu não estava acreditando. E aí eu agradeci muito a professora disse, agradeça muito a ela, viu? Porque ela não tinha obrigação de fazer isso por você. Aí eu agradeci muito ela lá também. É uma pessoa bem difícil que eu cheguei agradecendo ela, não me agradeço ainda. Aí eu, vale, meu Deus do céu, Deus me ajude aqui também. Enfim, aí cheguei lá, eu fiz o acolhimento tudo certinho, resolvi com papelada, ainda vou resolver próxima semana algumas papeladas, mas já fizeram meu crachá, já tá tudo certo para começar, né, dia 20. Então, assim, gente, quando nós somos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, o Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele nos ajuda. Então, a gente precisa, mesmo no meio das crises, ser fiéis ao Senhor. Porque eu estava muito mal, mas eu pedi ao Senhor, me ajuda. Eu sei que também foi responsabilidade minha, foi das duas partes, foi minha, foi da faculdade, mas eu te peço, Deus, me ajuda. E vim para dar a lição, né? Então, assim, fiquei muito contente, porque o Senhor, Ele foi fiel a mim, né? Mesmo eu tendo sido infiel a Ele. Glória a Deus. Opa. Amém. Esse foi o primeiro ponto. Legal. Amém. E aqui eu deixo até uma mensagem ainda sobre isso, né? Fidelidade no invisível gera honra no visível. Então, nesse momento que eu estava mais ali só comigo, né? Só eu, só resolvendo, mandando mensagem para minha mãe, ela também muito preocupada lá do outro lado. Ela, vou abater nessa professora, vou fazer um barraco. Aí eu, mãe, calma, vamos resolver com calma, porque eu já sou, nesse caso, mais tranquila, né? Enfim, Deus tem um plano para você. Esse é o ponto 2.
O ponto 1 é a Bíblia ensina que Deus é fiel, né, em todas as circunstâncias. E o ponto 2 é Deus tem um plano para você. Quem confia nas promessas de Deus tem sempre uma esperança, porque as suas promessas não falham. Então, assim, a gente pode sempre confiar que o Senhor, ele sabe o que é o melhor para nós. Não adianta a gente atropelando as coisas, achando que o nosso jeito vai ser o jeito melhor, achando que a nossa maneira é a melhor maneira. Não adianta, porque Deus, ele tem um plano para a gente. Então, quando nós seguimos esse fluxo, quando nós seguimos esse caminho com Cristo, as coisas elas vão se encaixando. Às vezes a gente não entende uma coisa que aconteceu lá atrás, mas lá na frente ela vai se encaixar. Lá na frente você vai ter as respostas que você tanto esperava. E mesmo que você não tenha, Deus é Deus. Então, só nos basta confiar. Nós precisamos confiar. Então, mesmo que as circunstâncias terrenas apontem o contrário, a restauração espera por você logo ali. Então, a gente pode confiar que lá na frente o Senhor vai cuidar. Mas é aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Então, que a gente não venha esquecer, né, dessa fidelidade com o Senhor conosco. Porque é tão delicado, é tão bonito de ver. O que aconteceu comigo foi uma prova da fidelidade do Senhor para comigo. Né? O Senhor, ele cuidou de mim, mesmo sendo tão infiel, o Senhor veio e cuidou e tomou a frente. Então, é nessa fé que a gente precisa permanecer. A gente vem aqui, a gente prega, a gente tem um compromisso com o Senhor e nada pode ficar acima do nosso compromisso com o Senhor. Nenhuma crise é maior do que o nosso Deus. Então, nada pode ficar à frente do nosso Deus. Então, a gente não pode deixar que as crises, elas nos abatam, elas nos derrubem. Não estou dizendo aqui que é fácil, gente, não é. A gente fica acabado, destruído. Mas aí a gente vai ter passado para poder se restaurar lá na frente, começar a respirar de novo. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Ser fiel a Deus em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio a tudo que venha tentar nos derrubar. Porque o Senhor, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Creia que Deus é de fato quem Ele diz ser, fiel. Acho que às vezes, porque a gente passa por muitas coisas, acho que às vezes a gente esquece da fidelidade de Deus, porque a gente age de formas que é como se a gente esquecesse que Deus é fiel. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Porque a dificuldade, ela vem com tanto impacto, que às vezes a gente esquece. Deus. Deus. Não esqueça que Deus é fiel. Não esqueçamos que o Senhor nos ama. Então, em tudo nós precisamos dar graças. É fácil? Obviamente não. Mas a gente precisa entender, né? E a gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui, a gente vive em comunhão, a gente aprende muito, né? Seja escola bíblica, seja na célula, seja nos cultos, seja em momentos como esse, a gente aprende. Então, Deus, ele tem esse extremo cuidado até com isso, de colocar pessoas que nos ensinem, que nos ajudem, porque às vezes tem coisas que realmente a gente não entende, mas tem uma pessoa mais madura na fé que entende, vai explicar para que a gente possa continuar. Então, a gente precisa entender, né, que Deus, ele tem esse plano para as nossas vidas, a gente precisa continuar, a gente precisa permanecer. É a fidelidade em todo momento. Ponto 3. Seja fiel e o Senhor manda as pessoas certas para te ajudarem. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo onde é mais difícil confiar nas pessoas. Não é para todo mundo que a gente vai contar as nossas dificuldades. Não é para todo mundo que a gente vai abrir o nosso coração. Então a gente, por muitas vezes, se fecha. Porque a gente não consegue confiar, a gente não consegue ter mesmo aquela confiança, né, de contar algo para alguém.
Às vezes, até líderes, pessoas, a gente não consegue confiar. Mas, meu irmão, entenda. O Senhor, Ele capacita pessoas específicas para várias áreas. E não é à toa que essas pessoas estão ali. Tem pessoas se desgastando. Tem pessoas cansadas, mas que estão aqui, que estão tentando, lutando para que a gente continue caminhando. Para que a próxima geração continue esse legado de Cristo. Então, a gente precisa, no mínimo, ter esse respeito, ter essa confiança. Não estou dizendo que você é obrigada a abrir o seu coração para qualquer pessoa. Mas você sabe a pessoa para quem você pode abrir o seu coração quando estiver precisando. E o Senhor, Ele vai te direcionar. Porque quem confia nas promessas de Deus, Deus sempre sabe que haverá dias difíceis. Por isso, colocará pessoas em seu caminho que te ajudarão a não desistir. Quantos de nós, já não fomos acolhidos por pessoas? Muitos por pessoas que infelizmente nem estão mais aqui hoje, né? Mas se não fossem essas pessoas, onde nós estaríamos, né? Se não fosse essas pessoas que vieram com, mesmo quem nasceu na fé, né? Se não fosse a sua família que tivesse sempre te direcionado, sempre te encaminhado, o que seria, né, de você? Porque a gente sempre quer, a gente se espelha em alguém, a gente sempre se espelha em alguém para permanecer. Isso não é errar, né? A gente pode se espelhar em homens e mulheres de fé para que a gente possa, quando precisar, pedir ajuda, pedir conselho. E o Senhor sabe exatamente quem mandar nas nossas vidas. A gente sempre pode orar, pedir ao Senhor. Porque na palavra de Deus, sempre teve alguém que precisou de alguém. Noemi precisou de Ruth. Maria precisou de Isabel. Esther precisou de Mardoqueu. E Davi precisou de Jonas. Então, cada uma dessas histórias tem as suas especificações. E essas pessoas, elas precisaram de outros para seguir. Pessoas que vieram ajudar, pessoas que vieram acolher, pessoas que vieram amar. Então, a gente pode confiar. O Senhor, Ele sabe para quem nós devemos abrir o nosso coração quando necessário. Porque durante as crises, as dificuldades, a gente tem que ser fiel, sim. Mas a gente não precisa estar sozinho. Né? A gente pode ser fiel, passar pela situação. No meu caso, realmente não tinha comentado com ninguém. A minha mãe estava ciente, obviamente. Então, mas a gente não precisa passar sozinho. A gente pode sempre contar. Isso não vai dizer que nós somos fracos, que é porque a fé dela está pequena, a fé dele está pequena. Não. A gente pode contar com as pessoas. A gente precisa entender esse amor. Porque o Senhor não coloca pessoas de graça aqui, ali, cantando, dançando, louvando. Cada um precisa conhecer seu coração. Cada um precisa entender o que o Senhor tem a fazer. Não imediatamente, porque tudo leva tempo, né? O tempo do Senhor, a gente nem sabe. O que está acontecendo hoje, a gente não faz ideia de como vai ser no futuro. Mas o Senhor, Ele já sabe. Porque o Senhor, Ele já preparou. Não é um susto, né, que Ele vai tomar. Porque a gente mudou a rota, Ele vai tomar um susto porque a gente mudou a... Não, Ele já sabe exatamente o que vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é permanecer firmes, é permanecer fiéis, mesmo nos tempos de crise, mesmo nos tempos de dificuldade, e confiar que o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Quarto ponto. Quando o Senhor faz, nós precisamos ter uma estrutura para aguentar aquilo que Ele está fazendo. É por isso que eu comento sobre essa questão de permanecer firme, porque a gente, quando Ele está
mexendo, quando ele está fazendo, a gente precisa, é como um vendaval. Então a gente precisa se segurar em alguma coisa. Porque o Senhor, ele está ali movendo as estruturas, trabalhando. Então a gente precisa ter uma estrutura para aguentar. E a fidelidade é uma dessas estruturas. Porque quando nós somos fiéis, a gente está ali, vamos manter fiel, vamos me manter na esperança de que vai melhorar. A gente precisa ter estrutura para passar. Então a gente precisa ser fiel, que o Senhor, ele sabe o que ele está fazendo e que ele vai mover as estruturas, mas nós vamos estar ali, lá na frente, entender, passar. Seja fiel na crise, seja emocional, financeira, familiar, nas amizades. A gente sabe que existem muitas questões, né? Se a gente for falar aqui, a gente pega a noite toda, porque tem muitas questões mesmo, muitos pontos, porque a vida ela é gigante, né? Mas o Senhor, ele nos deu livre-arbítrio para vivê-la. E que nós possamos viver para ele essa vida. Porque não adianta nada a gente querer viver uma vida, a gente querer ter as coisas, se a gente não tem o principal, que é Deus nas nossas vidas. Então, o ser fiel na crise é isso. É a gente entender que a gente precisa se manter de pé quando a gente está passando por algo e confiar que vai melhorar. Como eu disse no início, não é fácil. Às vezes a gente vai tropeçar, às vezes a gente vai ter problemas maiores do que o que a gente acha que não suporta. Mas se o Senhor está te fazendo passar, é porque Ele sabe que você suporta. Então, confie, né? Que a gente possa confiar e que a gente possa entregar tudo ao Senhor. Tudo que a gente for começar, né? Seja um projeto, seja um relacionamento, seja um trabalho, qualquer coisa que for. Seja coisa simples, né? Que a gente possa sempre colocar diante do Senhor. Porque quando a gente passa a ter uma vida com Deus, quando a gente coloca o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, quando vier os problemas, a gente vai estar com a nossa estrutura sólida, para a gente se manter de pé e passar por aquilo. Porque vida com Deus não é só vir para a igreja, ter esses momentos aqui, eles são maravilhosos, extremamente necessários. Mas a sua vida com Deus, ela começa no momento que você levanta de manhã. Aleluia. O que você faz? O que nós fazemos quando nós levantamos de manhã? A gente agradece a Deus por ter acordado, a gente agradece por o que nós fazemos durante o nosso dia a dia. Então, essa vida com Deus é o que nos vai dar estrutura para nós superarmos as dificuldades. Então, nós precisamos nos estruturar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Porque a gente sabe, como eu citei aqui, que tem várias crises que passam. As crises emocionais, elas chegam hoje, infelizmente, né? Uma das coisas que mais destrói, né, a vida dos jovens. Infelizmente, eu falo jovens porque mais é abrangente para todos, infelizmente, né? A questão da depressão, ansiedade, o quanto isso tem destruído a nossa geração. As pessoas não estão bem. Não estão bem. E a gente vê muito, é só a gente abrir o Instagram que a gente vai ver. A gente estava vendo uma coisa no Instagram essa semana, a Rosier e a minha mãe, de uma mulher que atacou o cabeleireiro porque não gostou do corte de cabelo. Pegou uma faca e tentou matar ele. Gente, as pessoas não estão bem. Então, a gente precisa muito de Deus. As pessoas precisam muito de Deus. A gente precisa se deixar tratar. Porque se a gente não se deixar tratar, a gente vai perecer e morrer. Então, a gente precisa ter essa vida com Deus. A gente precisa ter essa rotina, porque senão
a gente vai enlouquecer com o que a gente vê lá fora. Porque é coisa demais, é coisa ruim demais. A gente vive se mandando as coisas, tanto ruins quanto boas, né? A minha mãe e a Rosé, a gente tem um grupo no Instagram e dá sempre lá vindo alguma notícia, alguma coisa. A gente fica ciente das coisas. Em alguns casos é bom, a gente precisa estar atualizado, estar entendendo o que está acontecendo no mundo para que a gente possa trabalhar e orar em cima disso. Mas é tanta coisa, gente, é tanta coisa que a gente fica, meu Deus do céu, é só a mensagem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então a gente precisa se cuidar para que a gente possa cuidar de outros. Essa vida com Deus, ela vai nos dar força, fidelidade, ânimo, para que assim a gente possa colher, colher e colher. Porque não é porque tem poucas pessoas aqui que no próximo e vai ser uma bênção, ou foi uma bênção, que no próximo precisa ter a mesma quantidade. Pode ter muito mais. Porque a gente chama um amigo, porque a gente chama um parente. Porque o Senhor é fiel conosco, mesmo quando não somos fiéis. Então a gente precisa ser essa força, né? Como pessoas, e nos reerguer e nos levantar. E outro problema, né? É algo que também vem com tudo, né? Em cima da gente, problema financeiro. A gente sabe que hoje, dentro da família também é um dos problemas que destrói muito. Que é as finanças, que é o dinheiro. Às vezes, tanto quem tem pouco, tanto quem tem mais, nem importa. Porque quem tem mais ou é soberbo demais, ou quem tem menos, ainda tem quem tem menos que ainda é soberbo demais. Mas a gente não pode deixar isso abalar as nossas estruturas. Não é fácil, a gente sabe que tem pessoas que estão passando fome, né, no mundo. A gente nunca pode esquecer disso. Porque a gente precisa estar em oração. Então, que a gente venha ter essa gratidão no nosso coração, pelo alimento, pelo pão de cada dia, porque às vezes a gente passa, né, naqueles sinais e a gente vê famílias, crianças, pessoas necessitando de tantas coisas, né? Então, que a gente possa ser gratos. Família. Família, a gente sabe que família. A gente passa por problemas familiares, sim. Infelizmente, né? Só quem sabe, só quem lhe conhece é quem está dentro de casa com você. Porque aqui a gente pode ser alguém, em casa a gente pode ser outra pessoa, quem vai saber? Mas a gente precisa manter a unidade dentro da nossa família, porque é o primeiro lugar que Satanás quer mexer ali. Quer fazer aquele ribuliço dentro das famílias. E a gente não pode deixar. Porque é por ali que ele começa. Aí sai um magoado, sai outro destruído, e a família, quando vê, ninguém está mais junto no Natal, ninguém quer estar mais junto no Ano Novo. Porque foi destruído. Então isso não pode acontecer. A gente não pode deixar. A gente sabe que tem casos e casos, com certeza. Mas que a gente possa lutar pela nossa família. Que a gente possa não deixar que a crise familiar ela se torne algo tão grande que destrua tudo que a gente construiu. Da nossa vida com Deus, o nosso espiritual, a nossa esperança, porque destrói. Por mais que você não perceba, destrói. Porque às vezes você tá de um jeito aqui, mas quando você chega em casa já é uma aflição. Então que a gente não venha deixar, né? Que a gente possa sempre estar orando pela nossa família. Sempre estar colocando a nossa família em intercessão. Seja os nossos pais, seja os nossos avós, seja tios, primos, todos a gente coloca debaixo de oração. Porque o Senhor, ele pega aquelas duas pessoas que estão unidas, o Senhor não, perdão. Porque o inimigo pega aquelas duas pessoas que estão unidas e ele vê que aquela união, ela é a base da família estar unida.
E aí ele pega aquelas duas pessoas e destrói elas. Porque aí, destruindo elas, o resto da família todinho, seja casais, seja irmãos. Então, vamos orar pelas nossas famílias, né? Não vamos deixar que essas crises, elas atrapalhem a nossa caminhada com Deus. Que a gente possa perdoar, ser perdoado, porque a gente vê um dos maiores exemplos que, como eu já citei, é a história de José. Os irmãos jogaram no poço, venderam como escravo, mas quando foi no final da história, José perdoou. E ainda deu terra para os seus irmãos. Terras, né? Como pode? Hoje a gente olha assim e pensa, como? Como pode? Mas pode. Pode porque é Deus. É a graça de Deus. Ele foi fiel a Deus. E o Senhor honrou. Então a gente precisa honrar ao Senhor para que a gente não pereça, para que a gente não desmonte. Então, vamos lá. Amizade, né? A gente sabe que hoje é muito bom, né? Ter amizades, ter pessoas com quem a gente pode contar. Como eu disse no início, né? Não é para qualquer pessoa que nós vamos abrir o nosso coração. Mas com o tempo, as amizades verdadeiras, elas vão se revelando. Não só o tempo. Só o tempo. À medida que você vai se relacionando, você vai conhecendo, você vai entendendo. Às vezes no começo tem algumas questões, aí lá na frente a gente vê essa amizade é boa para mim, ou essa amizade não é boa para mim. Então, essas crises em relacionamentos, em amizades, a gente pode colocar diante do Senhor. Porque, como eu disse, em todos os detalhes, Ele cuida de nós. Lá na frente, a gente entende. Hoje pode ser que não, mas lá na frente a gente vai entender. Seja de forma ruim ou seja de forma boa. O que importa é que o Senhor, Ele cuida de nós. E Ele nos ensina através das amizades, dos problemas. Ele vai nos ensinando, Ele vai tratando, Ele vai cuidando. E aí a gente vai entendendo. E às vezes ainda tem gente que não entende, mas o Senhor está ali falando e trabalhando nas nossas vidas. Como eu já falei, né, de José, que ele é um exemplo incrível de fidelidade. E a gente citou também Abraão, né, assim como eu já disse que tem várias outras pessoas na Bíblia que têm um coração voltado para Cristo. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor. Porque o nosso coração, a nossa mente, são coisas que o inimigo vai mexer. Incrível que mesmo não lendo os nossos pensamentos, ainda vem tantos questionamentos na nossa mente. Tantos problemas, tantas coisas. Como eu disse, a questão do mal, né, do século, a depressão, a ansiedade. Então nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente para o Senhor. Era uma das coisas que eu orava muito, que eu sempre orei, na verdade, desde adolescente. Para o Senhor guardar o meu coração, para o Senhor guardar a minha mente. Porque quando a gente sai, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Às vezes a gente vai ter a mesma rotina, as mesmas coisas, mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar aqui. Então a gente precisa estar com o coração protegido, com a nossa mente protegida. Eu acho maravilhoso, gente, as armaduras de Efésios. Eu acho incrível. Eu lembro que toda vez que eu e a minha mãe nós íamos para parada pegar ônibus, né? Isso era um tempo antes do McQueen voltar a funcionar. A gente sempre ia para a parada de ônibus, né? Para poder ela ir para o trabalho dela, eu ir para a faculdade. Eu lembro que toda vida que a gente se despedia,
ela começava capacete em mim, capacete da salvação, coração de Jesus, aí botava a mão na minha boca. E eu, vale, meu Deus, botava a mão na minha boca, eu botava a mão no meu pé, e eu, mãe, no meio da parada, gente, na frente de todo mundo, eu, mãe, para com isso, pelo amor de Deus. Mas ela me ensinou sobre a importância da gente se revestir, da gente guardar, da gente se guardar, né? E aí eu falava, capacete da salvação, coração de Jesus, não, na verdade, e eu, meu Deus. Então, o povo olha, deu, bora, pelo amor de Deus. Então, assim, é importante que a gente se revista no Senhor, né? Que a gente peça as armaduras de Deus, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar lá fora. Muitos saem e não voltam para casa. Então, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A gente precisa estar revestido, seja para onde a gente for. Debaixo de oração, debaixo do cuidado de Deus. Eu não estou dizendo que se você não orar, Ele não vai te proteger. Porque a gente sabe que o Senhor é fiel a nós, mesmo quando somos tão infiéis a Ele. Então, o Senhor, Ele cuida de nós. Mas o caminho nós trilhamos. Ele nos deu livre-arbítrio para isso. Para que a gente trilhe o caminho. E aí nós vamos escolher se a gente vai trilhar com Ele ou sem Ele. E que nós possamos escolher sempre trilhar com o Senhor. Né? Para que assim outros possam ser alcançados. E passem a trilhar esse caminho também com o Senhor. Então, em meio a tudo isso, né, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa ter fidelidade nos tempos de crise, confiar no Senhor, entender, porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo à nossa volta, mas lá na frente o Senhor vai te dar uma resposta do que aconteceu, do que está acontecendo. Vem a resposta. Porque o Senhor, Ele sabe exatamente do que precisamos. E com o fato de nós sermos fiéis, denota que nós temos esperança de que algo vai melhorar lá na frente. Então a gente precisa entender, né, as vontades do Pai. Não é fácil, às vezes a gente não entende, mas a gente precisa ser pacientes, confiar, entregar o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. Porque, como eu disse, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar no hoje, no amanhã, no semana que vem, a gente não sabe. Mas o Senhor, Ele já sabe, Ele já trilhou o nosso caminho. Então, a gente precisa se manter de pé. Como eu disse, né? A gente precisa ter uma estrutura para aguentar tudo que o Senhor está fazendo. E essa estrutura a gente só vai ter se a gente buscar. Se a gente buscar mesmo o Senhor. Então, que a gente possa sempre permanecer firmes em Deus. Né? As circunstâncias, elas vêm e elas vão. Então, a gente precisa confiar que Deus, Ele sabe o que faz. Não adianta a gente querer questionar. Eu sempre falo isso. Quem sou eu para questionar as vontades de Deus? Sou filha, sou amada, mas no final é Ele que decide. É Ele quem vai decidir a nossa trajetória. E se nós estamos hoje aqui, né, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Independente da crise que nós estamos passando em casa, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E assim como Ele cuida de nós precisamos cuidar daqueles que estão à nossa volta. Então, que a gente possa manter essa fidelidade nos tempos de crise, confiar no nosso Deus e ter esperança, né, no Senhor. Porque é isso, é a confiança, é o amor. E como eu já disse, Deus, Ele sabe o que faz. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Essa foi a mensagem.